Bom dia a todos os irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o presbítero Lier, que se congrega ali na Assembleia de Deus, Monte da Providência. Estamos aqui hoje para compartilhar a palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 4, que diz assim: Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Bom, amados, nós estamos aqui contemplando o livro da revelação, onde João recebe essa revelação divina da parte de Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós já conhecemos que ele estava ali se encontrando na ilha de Patmos. Bom, amados, esse livro é bastante distinto e nós contemplamos ele onde, infelizmente, muitas pessoas, muitos cristãos evitam esse livro por conta da sua interpretação. Muitos se atemorizam por conta das coisas que devem acontecer. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós contemplamos aqui o livro da revelação como o livro da esperança eterna. Nós contemplamos aqui, queridos, que esse livro, irmão, ele faz distinções. Deus, ele mostra aqui, através de nosso Senhor Jesus, que há sim uma separação de tempo em tempo. Nós contemplamos aqui, queridos, vamos fazer uma breve comparação aqui, que nós contemplamos que o livro de Apocalipse, ele é dividido aqui em duas partes. Como assim, presbítero? Nós contemplamos aqui que no capítulo 1 até o capítulo 3, Jesus Cristo, ele está anunciando a igreja do Senhor. Ele está ali levando a mensagem ao seu povo. E nós contemplamos aqui as 7 igrejas da Ásia Menor. Nós contemplamos também, queridos, que o número 7, na gematria, fala da perfeição. Então nós contemplamos aqui que Jesus está mencionando a toda a igreja. Jesus está ali falando com a sua igreja em geral. E nós vemos aqui, irmãos, desde o princípio da igreja ali, até chegar ao final, quando vai falar sobre a questão da igreja de Laodiceia. Nós contemplamos as necessidades da igreja, as dificuldades que a igreja tem, e nós contemplamos também os seus pontos positivos. Jesus também, queridos, ele não vê somente as dificuldades do seu povo, não vê somente os defeitos do seu povo, mas contempla também as qualidades. Então quero já deixar uma palavra para o teu coração nesta manhã. É que Deus, querido, ele contempla a sua vida, ele contempla os seus passos, ele vê as suas falhas, os seus defeitos, mas também ele contempla e se alegra com as suas qualidades. Então, queridos, nós contemplamos aqui que no capítulo de número 4 há uma mudança de passagem de tempo. Como assim, presbítero? Nós contemplamos aqui que logo no capítulo 4, as primeiras palavras que João descreve é depois dessas coisas. Bom, o significado dessa palavra depois dessas coisas, nós contemplamos uma mudança de tempo. Nós contemplamos aqui no texto original que há uma mudança de tempo. Então, aqui nós contemplamos que Jesus está mencionando que haverá uma mudança de estado. Jesus está falando com a igreja e de repentemente ele muda o sentido do tempo e vai dizer que vai acontecer as coisas futuras. Então, o que o senhor quer dizer com isso, presbítero? Bom, muito simples, querido, que você possa entender a partir deste momento em que Jesus há de fazer algo extraordinário acontecer. A Bíblia vai mencionar que João vê uma porta aberta no céu.
João vai mencionar que vê sim uma voz, ele escuta uma voz como de trombeta. É interessante, irmãos, e ainda chama ele para cima. É interessante nós apontarmos para a carta do nosso amado apóstolo Paulo em Tessalonicenses, que ele vai mencionar no capítulo 4, versículo 13, em que ele vai mencionar que escuta uma voz como de trombeta, que é chamado os cristãos para o arrebatamento. Bom, irmãos, nós contemplamos aqui, e João vê a mesma visão de Paulo. Ele contempla Jesus chamando, ele contempla Jesus como uma voz de trombeta: sobe para aqui, que eu te mostrarei o que há de acontecer. Então, irmãos, aqui nos dá a referência, nos dá, irmãos, que o Espírito de Deus, ele menciona que há sim uma diferença de passagem de tempo. Então, esse é o tempo, queridos, esse é o tempo de nós buscarmos o Senhor, esse é o tempo de nós nos firmarmos em Cristo. Se você estiver com algum problema, alguma dificuldade, busque a Deus agora. Faça como está escrito em Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, invocai-o. Então, queridos, que nós possamos buscar a Deus nesse momento. Sabe por quê, irmão? Porque está para acontecer essa mudança de tempo. Nós contemplamos, irmãos, a Escritura Sagrada, e nós vamos contemplar também aqui nesses versículos seguintes, que vai mencionar que há sim tronos diante do trono de Deus. Há 24 tronos e assim anciões com coroas de ouros e vestidos de branco. É interessante, irmãos, que a vestidura vai mostrar uma limpeza, vai mostrar uma transformação. Olha só, irmãos, nós contemplamos aqui que não pode ser os anjos, não pode ser os corpos celestes estarem diante de Deus, mas sim a vestidura branca fala de remissão. Então, ali estão pessoas que foram remidas. Olha só, irmãos, nós contemplamos aqui coroas de ouro. As coroas mostram, queridos, os galardões, a vitória. Olha só, queridos, Jesus está aqui mencionando que estará ali com ele, governando. Louvado seja Deus, os que forem galardoados. Então, irmãos, que você possa botar no seu coração, colocar em prática a palavra de Deus, e ter, irmão, essa esperança que um dia Jesus vai voltar e ele vai sim levar o seu povo. Então, irmãos, nós contemplamos aqui que a Escritura Sagrada, ela nos está cheia e rica de detalhes sobre este grande evento que está para acontecer. Que nós possamos em Cristo estar perseverando até os últimos dias, porque a palavra de Deus nos diz que se nós perseverarmos, seremos abençoados e receberemos a coroa da vitória. Fique com Deus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.